Graças a Paz, irmãos, bom dia. Estamos iniciando nesta manhã de domingo mais um culto de doutrina. Nesse momento eu convido a igreja para orar. Senhor nosso Deus, Pai bendito, poderoso, te rendemos toda a honra, Senhor, e toda a glória, pois só Tu és merecedor, Pai. Senhor, nesse momento eu te agradeço por este dia que estamos em Tua presença, por esse momento em que podemos, por mais uma vez, Senhor, te render graças, por esse momento em que podemos mais uma vez te louvar, Senhor, e bendizer o Teu santo eterno nome, Pai. Que nesta manhã o Senhor possa estar falando nos nossos corações, Senhor, que a palavra aqui pregada ela não saia vazia, ó Pai. Que os louvores entoados eles não sejam da boca para fora. E que, acima de tudo, Senhor, os nossos corações, Senhor, as nossas mentes estejam totalmente abertas para Ti, totalmente prostradas, Senhor, diante de Ti para Te render glória. Que nesse dia, Senhor, o Senhor possa estar nos guiando nos Teus caminhos. Que durante essa semana que está por vir, Senhor, os nossos corações também estejam rendidos a Ti. Que o Senhor possa estar abençoando o nosso pastor, os líderes da nossa igreja, Senhor, o líder, Senhor, e os líderes da nossa nação. Que eles possam tomar as atitudes mais prudentes possíveis, que eles possam, Senhor, fazer cumprir com o Teu querer para a nossa nação. É isso que eu te peço, ó Pai, te agradeço. Em nome de Jesus, amém. Nesse momento eu convido a igreja para abrir suas Bíblias no livro de Efésios, capítulo 2, do versículo 1 ao 10. Efésios, capítulo 2, do verso 1 ao 10, que diz assim: Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo a vontade da nossa carne, seguindo seus desejos e pensamentos. Como os outros, éramos por natureza merecedores da ira. Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor que nos amou, deu-nos vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça vocês são salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza de sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. E isto não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Porque somos criação de Deus realizada em Cristo Jesus para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós a praticarmos. Que o Senhor aplique essa palavra em nossos corações. Nesse momento, o grupo de louvor está com a oportunidade. Em seguida, o pastor Lincoln estará trazendo a doutrina esta manhã. Bom dia, meus irmãos, graça e paz. Nós louvamos a Deus por podermos estar reunidos aqui para entoar cânticos ao seu santo nome. Mesmo que nesse momento difícil, em que cada um de vocês estão em suas casas, nessa manhã nós queremos adorar ao Senhor, dizer que queremos louvar a Ele e queremos servi-lo, e que nós possamos aprender cada vez mais do Deus que cuida de nós. Amém? Vamos louvar a Deus. Sempre mais e mais quero louvar-te, sempre mais e mais buscar o teu querer, tua graça conhecer, quero louvar-te. As aves dos céus cantam para ti, as flores do campo refletem teu poder. Quero cantar, quero levantar as minhas mãos a ti, quero amar-te, sempre mais e mais quero amar-te, sempre mais e mais buscar o teu querer, tua graça conhecer, quero amar-te. As aves dos céus cantam para ti, as flores do campo refletem teu poder. Quero cantar, quero levantar as minhas mãos a ti.
todo esse louvor, que todo esse amor possa ser traduzido no serviço ao Senhor. Vamos dizer a Ele que queremos servi-lo. Quero servir-te sempre mais e mais. Quero servir-te sempre mais e mais. Buscar o teu querer, tua graça conhecer. Quero servir-te. As aves dos céus cantam para ti, as flores do campo refletem teu poder. Quero cantar, quero levantar as minhas mãos a ti, Senhor. As aves dos céus cantam para ti, as flores do campo refletem teu poder, Senhor. Eu quero louvar e cantar a ti. Ontem eu descobri o que desejas para mim. É mais que ter um ministério, é cada dia ser mais servo, nunca me acomodar. Oh, glória, procurar. Teu desejo é ter-me perto e ensinar-me a ser servo. Sangue lavou meu pecado, livre sou para te servir, Senhor. Ontem eu descobri o que desejas para mim. É mais que ter um ministério, é cada dia ser mais servo, nunca me acomodar. Oh, glória, procurar. Teu desejo é ter-me perto e ensinar-me a ser servo. Hoje deixo
Eu abro mão do meu eu. Quero pra sempre ser teu e te servir. Hoje deixo na cruz o meu fardo. Teu sangue lavou o meu pecado. Livre sou para te servir. Hoje eu abro mão do meu eu. Quero pra sempre ser teu e te servir. Hoje deixo na cruz o meu fardo. Teu sangue lavou o meu pecado. Livre sou para te servir, Senhor. Louvado seja o nome do Senhor, porque a comunhão que nos une em Cristo Jesus é maior que tudo, maior que todas as coisas que você pode imaginar, meu irmão. A palavra do Senhor diz lá nos Salmos 133, ó quão bom e quão suave que os irmãos vivam em comunhão. Então, mesmo distantes, vamos tentar manter a comunhão, um telefonema, uma conversa por videoconferência, e você pode estar mais próximo do seu irmão. Amém? Louvemos ao Senhor. Oh, quão bom e agradável ter amigos e irmãos, comunhão, vinho e pão, como orvalho desce da montanha sobre a relva nosso chão, comunhão, vinho e pão. Encontrar em Cristo bom tesouro, meus amigos e irmãos, todos juntos em adoração. Alegria enche toda a casa, aleluia, glória a Deus. Comunhão, vinho e pão. Oh, quão bom e agradável ter amigos e irmãos, comunhão, vinho e pão, como orvalho desce da montanha sobre a relva nosso chão, comunhão, vinho e pão. Encontrar em Cristo bom tesouro, meus amigos e irmãos, todos juntos em adoração. Alegria enche toda a casa, aleluia, glória a Deus. Comunhão, vinho e pão. Encontrar em Cristo, em
pão, comunhão, vinho e pão. Graça e paz, irmãos. Bom dia. É muito bom estar com os irmãos mais uma vez. É muito bom louvar o Senhor juntamente com os irmãos e escutar mais uma vez a sua voz por meio da sua palavra. Louvamos a Deus porque logo mais às 19 horas teremos o nosso primeiro culto presencial nessa retomada no domingo à noite. Eu sei que muitos estão tristes porque não poderão estar aqui presencialmente e os irmãos sabem os motivos. Mas eu sei que você aí na sua casa vai também estar cultuando ao Senhor conosco. Afinal de contas, o culto dessa vez será transmitido ao vivo e você vai poder rever alguns dos seus irmãos e sentir a dinâmica do culto próxima daquilo que era antes da pandemia. Eu peço que os irmãos estejam orando por isso, para que gradativamente a gente possa voltar à normalidade da vida da nossa igreja. Também peço que os irmãos continuem orando pela recuperação da irmã Nilva, do nosso irmão pastor Paulo, que os irmãos estejam entregando também em suas orações o nosso CDI, a congregação do curado, a extensão do CDI ali no curado, que a graça do Senhor seja sobre os trabalhos que fazemos para o reino. Que o Senhor também abençoe a nossa irmã missionária Charlene e também a nossa irmã missionária Tatiana. Que o Senhor guarde Charlene ali na Bolívia e Tatiana na Espanha. E não nos esqueçamos também das nossas responsabilidades com a igreja. Ore, interceda, se organize para participar dos cultos, na medida do possível, se você pode, e também não esqueça dos seus dízimos e ofertas. Os irmãos sabem que nós temos os nossos compromissos. Bem, penúltimo encontro na temática de vida cristã. Abra sua Bíblia aí no Evangelho de Marcos, capítulo de número 1, a partir do verso de número 1. Evangelho de Marcos, capítulo 1, a partir do verso de número 1. Diz assim a palavra do Senhor. Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus, conforme está escrito na profecia de Isaías. Eis aí envio diante da tua face o meu mensageiro, o qual preparará o teu caminho. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Apareceu João Batista no deserto, pregando o batismo de arrependimento para a remissão de pecados. Saíam a ter com ele toda a província da Judéia e todos os habitantes de Jerusalém, e confessando os seus pecados, eram batizados por ele no Rio Jordão. Vamos orar? Senhor, nós louvamos o teu nome pela tua fidelidade, te agradecemos, Senhor, porque gradativamente a nossa vida está voltando a um pouco daquilo que era antes da pandemia, que tu possas continuar a nos assistir, Senhor, nos ajudando em toda essa transição, nos dando sabedoria e discernimento e nos ajudando, Senhor, para que o teu nome seja glorificado. Continua a abençoar, Senhor, a recuperação da tua filha Nilva, do teu filho Paulo Bispo. Continua, Senhor, a ajudar todos os nossos irmãos enfermos, os nossos irmãos idosos. E continua, Senhor, a prover todos os teus filhos que necessitam, Senhor, da tua intervenção. Ajuda-nos com o pão de cada dia, livra-nos do mal, da violência desse mundo, perdoa os nossos pecados e nos ajuda, Senhor, para que a tua palavra mais uma vez nos fale ao coração. Assim eu te peço, grato, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, é impossível a gente falar de vida cristã sem que a gente fale de arrependimento. Quando a gente estuda soteriologia, a doutrina da salvação, o arrependimento faz parte, do processo de salvação. Sem arrependimento não há remissão de pecados. Nós, por meio da revelação de Deus,
nós entendemos os nossos pecados, nós entendemos que os nossos pecados são uma afronta à santidade de Deus, nós entendemos o significado de transgressão, nós nos damos conta de que a condenação que temos por meio do nosso pecado é justa diante de Deus. E quando nós nos damos conta da nossa condição, dos nossos pecados, das nossas transgressões, nós nos arrependemos diante de Deus e recorremos à sua graça por meio dos méritos do seu Filho Jesus ali na cruz do Calvário. Por meio de Jesus, temos perdão dos nossos pecados. Confessamos os nossos pecados diante de Deus. Então, faz parte da entrada na vida cristã, da nova vida em Cristo Jesus, o arrependimento dos pecados. Nós nos arrependemos dos nossos pecados e nós confessamos os nossos pecados diante de Deus e nós recorremos à sua graça em Cristo para recebermos de Deus o perdão, a remissão, a redenção, a propiciação dos nossos pecados. Nesse texto do Evangelho de Marcos, a gente vê Marcos introduzindo ali, então, a pessoa de Jesus Cristo, já colocando Jesus Cristo como Filho de Deus, e ele também apresenta João Batista, e desde o começo do Evangelho de Marcos, a gente tem então a noção que para entrar nesse reino, no novo reino, era necessário arrependimento. Não é o esforço pessoal, não é por meio de mérito próprio, de dignidade própria, de justiça própria. Para entrar nesse novo reino é necessário olhar-se diante do espelho da palavra de Deus, diante da realidade revelada nas Escrituras e percebendo a própria condição e os pecados, era necessário arrependimento, confissão. Sem arrependimento não haverá perdão de pecados. Apareceu João Batista no deserto, pregando o batismo de arrependimento para remissão de pecados. Desde o Antigo Testamento, o arrependimento é requerido. O arrependimento, ele é requerido. Mas o que é que isso importa para nós na temática de vida cristã? Tudo. Porque mesmo depois de termos nascido de novo, mesmo depois da nossa regeneração, da nossa conversão em Cristo Jesus, a vida cristã deve também ser uma vida em arrependimento. Por quê? Porque apesar de hoje estarmos libertos do domínio do pecado, nós ainda continuamos lutando contra o pecado e contra as inclinações do nosso próprio coração. Até que Cristo venha e os nossos corpos sejam glorificados, até que Ele venha e chame os mortos para que os seus corpos sejam revivificados e sejam glorificados. Até lá, nós lutamos contra os nossos próprios pecados, as nossas inclinações pecaminosas, e todos os dias nós lutamos contra o pecado que habita em nós. E se você é sincero, você sabe que muitas vezes você é vencido pelos seus pecados. Você comete erro, você transgride a palavra de Deus, o mandamento de Deus. Por isso que também, depois da regeneração, o arrependimento é algo que nos acompanha na vida cristã. Todos os dias, muito provavelmente, nós teremos motivos para nos arrependermos diante de Deus. Agora, eu gostaria de conversar com você hoje sobre arrependimento. Então, eu começo falando que há 4 coisas nas Escrituras que envolvem um arrependimento verdadeiro. Arrependimento verdadeiro. É engraçado isso, né? A gente sempre tem que qualificar crente verdadeiro, palavra verdadeira, porque sempre há algo falso.
E aqui eu gostaria de deixar claro que arrependimento é diferente de remorso. Arrependimento é diferente de remorso. Quando a gente lê as Escrituras, quando as Escrituras falam de arrependimento, 4 processos envolvem o arrependimento simultaneamente. A gente divide pedagogicamente para a gente entender melhor, mas tudo acontece dentro de um pacote. A gente está falando de quê? Convicção. Para que haja um arrependimento verdadeiro é necessário que de fato nós tenhamos convicção do nosso pecado. Contrição. Para que haja um arrependimento verdadeiro, não apenas nós devemos ter convicção dos nossos pecados, mas contrição, choro, humilhação, tristeza diante de Deus. Não apenas convicção e contrição, mas também confissão. Em tristeza nós confessamos a Deus os nossos próprios pecados. Em tristeza nós lamentamos a nossa conduta diante de Deus. E também, além de convicção, além de contrição, confissão, é necessário que haja conversão. Não a conversão no sentido de novo nascimento, mas a mudança de atitude. Arrependimento sem mudança de atitude é remorso. Então, se você já entendeu mais ou menos o que é arrependimento do que eu estou falando segundo as Escrituras, é bom a gente também lembrar do significado de remorso. Remorso é uma inquietação, uma sensação de culpa, uma angústia por uma falha. O remorso geralmente ele é emocional. Ele traz tristeza, ele traz abatimento, mas ele não traz conversão. Não traz mudança de atitude. Qual a diferença entre arrependimento e remorso? O arrependimento é duradouro, o remorso é momentâneo. Você hoje está triste, 3 dias depois está fazendo a mesma coisa. O arrependimento, ele traz essa carga da responsabilidade de viver diferente. Depois que eu reconheço o meu erro, depois que eu me entristeço por conta dele, depois que eu confesso o meu pecado a Deus, então eu me afasto do pecado, eu deixo de cometer aquele ato ilícito aos olhos de Deus. É a diferença entre arrependimento e remorso. Então, vamos lá? A primeira coisa que prova que houve um arrependimento verdadeiro no nosso coração é a convicção de pecado. E aí, irmãos, a gente está vivendo uma época tão doida que não existe mais absolutos. Tudo é relativo. Deus não é mais necessário e a Bíblia não passa de mais um livro qualquer de uma religião. Para nós, isso é estranho. Por quê? Porque Deus para nós é o centro da nossa existência, é o centro da nossa realidade, é o nosso Senhor, o nosso tudo. E a Bíblia é a palavra de Deus, a revelação de Deus para nós. E quando nós falamos de absolutos, Deus é o nosso absoluto moral, o nosso absoluto de santidade, o nosso modelo, o nosso padrão, a nossa referência. E a sua palavra, a sua revelação, é o absoluto moral pelo qual nós guiamos a nossa vida. De tal forma que quando entendemos quem Deus é, quando entendemos as Escrituras e a gente entende que houve queda por meio do pecado, nós, compreendendo o significado de pecado, nós temos que entender que o pecado é inaceitável diante de Deus. O pecado é a quebra do padrão, a quebra da vontade, a transgressão deliberada, a busca do eu, da própria glória. Então, quando a Bíblia fala de arrependimento, ela está falando de convicção de pecado.
quem é que vai dizer o que é ou o que não é pecado? As Escrituras. Então, por meio das Escrituras, nós entendemos a vontade de Deus. E entendendo a vontade de Deus, a gente vai entender também o que significa pecado e o que é pecado aos olhos de Deus. Quer dizer que todas as vezes que nós abrimos a Bíblia e que nós estudamos a Bíblia e que nós entendemos a Bíblia, ela revela para nós a vontade de Deus. E quando a gente então compara a vontade de Deus para a nossa própria conduta, para aquilo que se passa no nosso pensamento, e a gente percebe que há algo fora do padrão, isso se chama pecado. A Bíblia vai dizer, para que haja arrependimento verdadeiro, é necessário convicção do pecado. Quando alguém não está profundamente convicto de seu pecado, é um sinal bem certo que ainda não se arrependeu de verdade. O mundo de hoje banaliza o pecado. O pecado é banalizado. Ora, se eles não levam em consideração a Deus, eles não levam em consideração o seu juízo ou a sua justiça. O pecado é banalizado. Tudo é permitido. Tudo pode. Mas a Bíblia, pecado é a transgressão da vontade de Deus, é rebeldia contra Deus. O pecado produz inimizade contra Deus. É por isso que quando nós nos enxergamos à luz da Escritura, nós temos que ter convicção de que aquilo que estamos fazendo é algo contrário a Deus, contrário à sua vontade, é uma rebeldia deliberada. Mais uma vez eu digo, remorso não é arrependimento. Se alguém diz estar em Cristo e não houve mudança de atitude, abandono do seu pecado, a pessoa não vai muito longe. É comum, de vez em quando, a gente vê na igreja alguém, né, que percebe o seu erro, que durante um tempo vive diferente, mas volta a fazer a mesma coisa. Quando a gente lê a Escritura, quando fala-se de arrependimento, a primeira coisa que a gente tem em mente é o quê? Convicção do pecado. Até que a gente tenha convicção do nosso pecado, até que estejamos completamente humilhados diante de Deus, não haverá arrependimento. Se eu achar que mentira é bobagem, eu nunca me desviarei da mentira. Eu posso contar uma mentira, ter um remorso por conta de alguma coisa que ela causou, no outro dia eu estou mentindo de novo. Mas se eu estou convicto que mentir fere a essência de Deus, porque Deus é a verdade. Se eu estou convicto que mentir é a quebra da vontade de Deus, porque a vontade de Deus está aqui clara, não é para mentir. Então, humildemente, reconheço o meu erro com convicção e eu me afasto dele. Quando eu falo sobre convicção, 3 coisas envolvem a convicção. É a consciência, as Escrituras e o Espírito Santo. Por exemplo, quando a gente abre o livro de Gênesis, depois que Adão e Eva transgridem o mandamento de Deus e comem do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, quando Deus chega ali no jardim, a consciência deles os acusa e eles fazem o quê? Se escondem. Então, como é que a gente chega à convicção de pecado? Um caminho é por meio da consciência. Mas a nossa consciência pode ser enganosa se ela não tiver um lastro. A nossa consciência tem que ser guiada pelas Escrituras, no lastro das Escrituras. Então as Escrituras vão nos informar o que é a verdade e o que é o pecado diante de Deus. E quando eu sei o que é a verdade, quando eu sei o que é o pecado diante de Deus, a minha consciência ela vai me levar a perceber o meu erro ou o meu acerto. Se a minha consciência diz, olhando para as Escrituras que eu errei,
com o auxílio do Espírito Santo, porque o Espírito Santo nos auxilia nesse sentido, então a gente está no processo para que haja convicção de pecados. Deus usa a nossa consciência, Deus usa a palavra, Deus usa o Espírito Santo para nos mostrar o nosso erro. Deus é bom. Deus é bom. Abra aí sua Bíblia no livro de Atos, capítulo 26, verso 9. Atos dos Apóstolos, capítulo 26, verso 9. Diz assim a palavra do Senhor: na verdade, a mim me parecia que muitas coisas devia eu praticar contra o nome de Jesus, o Nazareno. O apóstolo Paulo está falando, né? Que a consciência dele o acusava de prática de muitas coisas contra Jesus. Em Atos 2, Atos ainda, capítulo 2, verso 36 e 37. A Bíblia diz assim: esteja absolutamente certa, pois toda a casa de Israel, de que a este Jesus que vós crucificardes, Deus o fez Senhor e Cristo. Ouvindo eles estas coisas, compungia-se-lhes o coração, e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Depois de escutar a pregação, depois de escutar o discurso de Pedro, o Espírito Santo agiu na consciência daquelas pessoas e elas então foram perguntar: o que a gente faz diante dessa realidade? Nós reconhecemos o nosso erro. E aí no verso 8, respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para remissão dos vossos pecados. É necessário que haja convicção. Quando a gente olha, por exemplo, para a história dos reis de Israel, a diferença entre Saul e Davi é que Saul, ele, depois de ser repreendido e ver o seu erro, ele tem remorso. Davi, depois de ser repreendido e ver o seu erro, ele se arrepende diante de Deus. Ele tem convicção do seu pecado. Está lá no Salmo de número 51. A segunda coisa que compõe o arrependimento verdadeiro é a contrição. O que é a contrição? É um profundo sentimento de tristeza, segundo Deus, e humilhação de coração por conta do pecado. É uma vergonha que nasce no nosso coração. E diz a Escritura que ela nasce do próprio Deus. Vai lá, em 2 Coríntios, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 7, verso 9. 2 Coríntios 7, 9. Agora me alegro, não porque fostes contristados, mas porque fostes contristados para arrependimento, pois fostes contristados segundo Deus, para que de nossa parte nenhum dano sofresseis. O apóstolo Paulo está dizendo que a tristeza de Deus produz o quê? Arrependimento. A contrição é quando eu tenho consciência do meu pecado. Quando eu tenho consciência do meu pecado, eu me entristeço, porque eu fiz o que não devia fazer. Eu desonrei quem eu deveria honrar. Eu fui infiel com aquele que é fiel. Eu deixei de lado o conhecimento de tudo que ele fez por mim, me apegando à minha própria vontade. Isso me traz contrição, humilhação, arrependimento. Talvez o texto mais clássico nas Escrituras seja o Salmo de número 51, Salmo de Davi, salmo que tem como contexto, né, quando Natã diz para Davi a parábola e ele reconhece o seu próprio pecado diante de Deus.
Ele diz: contrito, compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, e segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti, ó a convicção, contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e por um teu julgar. Eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu a minha mãe. Eis que te comprases na verdade, no íntimo e no recôndito me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com hisopo e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. Faze-me ouvir júbilo e alegria, para que exulte os ossos que esmagaste. Ele está contrito diante de Deus, triste, humilhado por conta da sua transgressão. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me repulses da tua presença, nem me retires o teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos e os pecadores se converterão a ti. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua exaltará a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca manifestará os teus louvores, pois não te comprases em sacrifícios, do contrário eu te os daria, e não te agrada de holocaustos. Sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, coração compungido e contrido, não o desprezarás, ó Deus. Depois que nós percebemos o nosso erro diante de Deus, nós temos que baixar nossa cabeça. Nós temos que nos entristecer. Nós temos que ter vergonha do ato pecaminoso. Porque o pecado é uma afronta direta ao Deus Santo que nós cremos. A terceira coisa que compõe, então, o arrependimento verdadeiro é a confissão do pecado. Ora, eu tenho convicção. Quer dizer, o Espírito Santo atuando na minha mente, pelo crivo das Escrituras, revelou o meu pecado, a minha condição diante de Deus. Eu me entristeço, eu me quebranto, eu estou ali contrito diante de Deus e eu chego a Ele e confesso o meu pecado. Nas Escrituras nós não lemos em momento algum que o pecado tem que ser confessado no ouvido de alguém. É claro que quando o nosso pecado ele não é apenas contra Deus, é contra o próximo, é necessário que a gente também vá e se conserte com o próximo. Se a gente feriu, magoou alguém, a gente também tem que ir na pessoa para tentar consertar. Mas quando a gente confessa o nosso pecado, a gente está dizendo para Deus: olha, Deus, nós não queremos encobrir, nós não queremos esconder, porque nós sabemos que isso é inútil, tu sabes, e eu estou entristecido, eu estou envergonhado, eu pequei contra ti. Vai lá em Provérbios 28, verso 13. Diz assim a palavra do Senhor: o que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Nós temos uma tendência de encobrir, ou negar, ou transferir as responsabilidades. Mas é necessário, irmãos, confessar os nossos pecados diante de Deus, dizer: Senhor, eu pequei nisso, eu pequei naquilo, é inútil te esconder, tu sabes o que tem dentro de mim, tu sabes o que eu fiz. E o escritor de Provérbios vai dizer: mas o que confessa e deixa alcançará misericórdia. Irmãos, pecado é coisa séria. Pecado é contra Deus.
Se o pecado é contra Deus, o pecado deve ser confessado, reconhecido. Mas também se nós ferirmos, machucarmos alguém por conta do nosso pecado, nós temos que ir lá e corrigir o nosso erro também juntamente com a pessoa. Vai lá em Mateus capítulo 5. Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 5, verso 23 e 24. Se, pois, ao trazeres ao altar tua oferta, ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar tua oferta. Vai primeiro reconciliar-te com o teu irmão, e então, voltando, faze a tua oferta. Vai também na primeira carta de João, capítulo 1. Primeira carta de João, capítulo 1. Verso 9. Diz assim a palavra do Senhor: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Louvado seja o nome do Senhor. Então, eu tenho que ter convicção, eu tenho que ter contrição, eu tenho que confessar os meus pecados a Deus. E a quarta coisa que compõe o arrependimento verdadeiro é a conversão. A palavra conversão, ela pode significar duas coisas: novo nascimento, aquele momento ali onde há a regeneração do nosso coração por meio de Cristo Jesus, conversão para a vida eterna, e arrependimento de pecado. São os dois significados possíveis para a palavra conversão. A palavra conversão significa quando uma pessoa nasce de novo e quando ela volta-se para Deus, deixando o seu pecado de lado e o caminho mau que estava vivendo. Vai lá em Atos capítulo 3. Atos capítulo 3, verso 19. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados. O arrependimento anda com a conversão. Se você entendeu que o pecado é uma afronta à santidade de Deus, se você se entristeceu por conta disso, se você confessou contrito o seu pecado diante de Deus, só há uma resolução na vida: deixar o pecado de lado, abandonar o pecado, ter uma vida diferente, fazer não segundo o que o pecado produz, mas aquilo que Deus exige na sua palavra. Vá lá em 2 Crônicas, capítulo 6. 2 Crônicas, capítulo 6, verso 26. Quando os céus se cerrarem e não houver chuva, por teu povo pecado contra ti, e ele orar neste lugar, e confessar o teu nome, e se converter dos seus pecados, havendo tu afligido, ouve tu nos céus, perdoa o pecado de seus servos e do teu povo de Israel, ensinando-lhes o bom caminho em que andem, e dá chuva na tua terra, que deste em herança ao teu povo. E ele orar neste lugar e confessar o teu nome e se converter dos seus pecados. Quando há mudança de atitude, quando há arrependimento e conversão, há perdão de pecados. Deus, ele cuida de nós. Não é que a gente vá se livrar das consequências do pecado, mas a gente restaura o nosso relacionamento com Deus. A gente retoma a nossa caminhada com Deus. A gente pode então usufruir das bênçãos de Deus. O pecado nos afasta das bênçãos de Deus. O pecado nos afasta do próprio Deus. Uma coisa que eu gostaria de destacar é que se você, por exemplo, ler os Salmos, você sempre vai ver
que a oração e a confissão andam juntos, né? Queridos irmãos, na vida cristã, constantemente é necessário que a gente se arrependa. É necessário que a gente se converta. Eu não estou falando para aqueles que já foram alcançados pelo Evangelho de conversão para salvação. Eu estou falando de conversão, de voltar-se para Deus, de afastar-se dos pecados, daquilo que lhe afasta de Deus. Talvez você esteja vivendo uma vida de pecado. Talvez você esteja se enganando todos os dias. Talvez você esteja enganando outras pessoas. Talvez você está tentando enganar Deus, mas Deus não se engana. Ele conhece o nosso coração, Ele sabe o nosso pensamento, Ele sabe o que estamos fazendo. Deus quer de nós um coração puro, um coração entregue, um coração íntegro. Deus quer de nós uma vida santa, mas se porventura errarmos, se porventura pecarmos contra Deus, que haja convicção de pecado nas nossas vidas, que haja verdadeira contrição, tristeza diante de Deus, que haja verdadeira confissão de pecados diante de Deus e que haja conversão, mudança de vida, de pensamento, de atitude para a glória de Deus. Se a gente fizer isso, irmão, a gente vai ter uma vida muito melhor diante de Deus e uma vida muito melhor no nosso dia a dia. Não apenas isso será bênção para nós, mas será bênção para todos aqueles que estão próximos de nós. A minha oração é que todos os dias nós sejamos advertidos pela palavra, que o Espírito Santo nos mostre os nossos pecados e, reconhecendo os nossos pecados, que possamos, quebrantados e ir aos pés de Deus, confessá-los diante de Deus e termos a firme resolução de mudarmos de vida para a glória do Senhor. Não há vida cristã sem arrependimento dos pecados. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Que Deus te abençoe. Curve sua cabeça, vamos orar. Senhor, muito obrigado porque em Cristo temos perdão para os nossos pecados. Muito obrigado, Senhor, porque se confessarmos os nossos pecados, Tu és fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Muito obrigado, Senhor, porque em Ti temos oportunidade de consertarmos as nossas vidas, se nos arrependermos, se abandonarmos. Que Tu nos abençoe, Senhor, e que Tu nos faças perceber a nossa conduta, o nosso pensamento. Tira de nós tudo aquilo que não Te agrada, para que vivamos uma vida santa. E a vivamos, Senhor, para a glória do Teu santo nome. Assim Te oramos gratos, em nome de Jesus. Amém. Até logo mais, irmãos, à noite, às 19 horas, se Deus permitir. Deus te abençoe.